Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Agradeço desde já a atenção de vocês. Somos o grupo de número 6 que buscou conhecer e compreender os conceitos da infância e adolescência na visão do Freud, através do que ele chama de fases psicossexual. Boa noite a todos. Como também o que Freud diz sobre a interface entre o determinismo do período infantil e a contingência adolescente, e como articula o período da adolescência até o momento em que a neurose explode. Mencionamos também a natureza da sexualidade em latência e em duas etapas, na compreensão da puberdade, de suas possibilidades na constituição do sujeito e analisando a pulsão sexual despertada nos primeiros anos de vida. Em nosso trabalho, nós verificamos como fatores ambientais, culturais e interpessoais podem influenciar na sexualidade do adolescente. Mas, Daniel, quando nós tentamos compreender o significado do momento do início da puberdade, das suas possibilidades, os acidentes, a causa, fenômeno da neurose puberal e a sexualização na era digital, aí é que surgem muitas outras dúvidas, aonde nós percebemos que carece de uma pesquisa mais profunda e análise estendida desses temas. O objetivo é propor um retorno à obra de Freud, utilizando os recursos analíticos para compreender ou mesmo problematizar com essas questões. Dentre elas, por exemplo, será que existe uma particularidade desse momento no que se refere à formação da neurose? Mas para que a gente possa realmente adentrar ao assunto, mesmo que de forma sintética, nós precisamos lembrar a teoria do desenvolvimento psicossexual. A teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud afirma que, à medida que crescemos, passamos por 5 fases críticas. Impulso, o instinto sexual que Freud chamou de libido, se concentra em uma zona erógena diferente em cada fase. Mas atenção, quando Freud fala em libido do impulso ou instinto sexual, tais termos não têm o mesmo significado de libido e sexo que imaginamos geralmente. Freud usou o termo sexual e libido de uma maneira muito geral para significar todas as ações e pensamentos prazerosos. Inclusive, Freud acreditava que a vida era construída em torno de tensão e prazer. Ele também acreditava que toda a tensão se devia ao acúmulo de libido, ou à energia sexual, e que todo o prazer vinha de uma descarga. E o mais importante de tudo, vale aqui uma ressalva, que a criança ela não tem a malícia do que está fazendo e ela não faz associação de algum comportamento que tenha um ato sexual em si como um adulto faz. E qualquer adulto que busque se aproveitar de qualquer situação dessas está praticando um crime. Mas voltando a falar sobre a divisão das fases desse desenvolvimento, como já comentei, o desenvolvimento psicossexual se divide em 5 fases e são chamadas de fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. Se nossas experiências durante qualquer uma ou alguma dessas fases forem traumáticas, nós podemos desenvolver fixações mais tarde na vida. Fixações como neurose, dependências gerais, vícios ou depressão. A gente vai falar rapidamente sobre uma fase, que seria a número 1, fase oral, que vai desde que nascemos até 1 ano de idade. No primeiro ano de nossas vidas, descobrimos o mundo através de nossos sentidos orais. Freud chamou isso de fase oral. Neste período do desenvolvimento da personalidade, quando somos bebês, nossa libido é centrada na boca. Ficamos muito satisfeitos ao colocarmos todos os tipos de coisas na boca para satisfazermos nossa libido. Isso significa que nessa fase da vida, nossos prazeres são orais, orientados pela boca como a sucção, a mordida, a amamentação. Nosso maior prazer vem de chupar o peito de nossa mãe ou uma mamadeira. O conflito ocorre agora quando nós temos que desmamar, ou seja, deixar de mamar em nossas mães. Exemplo, o Júlio desmamado do peito da mãe, sem trauma, no momento certo. Já a mãe de Rafael para de amamentá-lo apenas 4 meses após ele ter nascido. E é muito cedo. Enquanto a Ana é muitas das vezes deixada sozinha, chorando quando ela está com fome. Júlio se torna um adulto saudável e independente.
Rafael sofre de trauma e desenvolve uma fixação oral, e ele tenta compensar isso mascando chiclete, ele tem mania de roer as unhas, ele mexe a boca e até vício de cigarro. São algumas dessas evidências. Ana passa a vida inteira procurando a estimulação oral, que lhe foi negada quando criança, e, portanto, desenvolve uma personalidade manipuladora e com tendências a desenvolver vícios. Agora, nós precisamos passar para a próxima colega que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Olá, boa noite. Meu nome é Giovana e eu vou estar falando um pouquinho sobre a neurose. Bom, o termo neurose foi classificado pela primeira vez pelo médico William Kohler como uma doença de distúrbio nervoso e também psicológico. Porém, Freud, com seus estudos, ressignificou o termo neurose como sendo o modo que o indivíduo se relaciona com os seus desejos e também com as suas contradições. Freud relata que a neurose tem origem na infância e em toda a constituição do sujeito, durante as fases do desenvolvimento psicossexual. A neurose ela é individual e demanda de eventos que foram recalcados pelo indivíduo em sua formação de personalidade. Com isso, o recalcamento de certos acontecidos indesejáveis serve como um mecanismo de defesa da pessoa, mesmo que permaneça no inconsciente de cada um. A neurose pode ser classificada em diferentes tipos, e as principais são a neurose obsessiva, a neurose fóbica e também a neurose de histeria. Na neurose obsessiva, temos os sintomas de compulsão, que vai de algum acontecimento não desejável, onde a mente humana projeta algumas imagens e ideias indesejáveis. Para a psicanálise, a neurose obsessiva e a consciência e a razão permanecem lúcidas, porém essa obsessão ela é incontrolável e pode privar o pensamento e a ação da pessoa. Considera que a neurose obsessiva é reflexo das nossas vivências, traumas e também recalques. Para Freud, essa obsessão tem relação com a fixação e também a regressão da fase anal sádica, com o desenvolvimento do superego bastante rígido. Os sintomas da neurose mais comuns são a preocupação excessiva com a limpeza, lavar as mãos repetidamente, verificar diversas vezes as portas, janelas, gás de casa, não usar roupas de determinada cor, que por acreditar em alguma crença relacionada à cor, não passar por determinados lugares com receio que alguma coisa possa acontecer e vai de outros tipos de manifestações também. Já a neurose fóbica, ela se caracteriza pela fixação da angústia em um objeto exterior, sendo ela um medo desproporcional ou algum perigo não real, provocando reações incontroláveis nas pessoas. Freud comparou a neurose fóbica com a neurose da angústia, por considerar que a fobia causa angústia no indivíduo. Na neurose fóbica, relacionamos a fase fálica, pois o indivíduo se sente ameaçado em razão de algum processo de castração e os sentimentos de amor e ódio dos pais ficam recalcados e inconscientes, tornando conscientes apenas o receio que os sentimentos provocam. Por último, a neurose de histeria, caracterizada pela alteração da consciência, onde causa amnésia e também perda da memória. Na neurose de histeria, pode acontecer manifestações sensitivas ou motoras, sendo elas a paralisia, a cegueira e alguns tiques. Normalmente, os sintomas da neurose de histeria são temporários. Freud definiu que a histeria é uma variante anormal do comportamento, sendo uma atitude exagerada, causada pelo psíquico. Na histeria, a pessoa encena doenças para escapar de alguma situação desagradável perante o que ela acha, né? E foi no caso de Ana que Freud estudou a fundo a histeria, os sintomas físicos da neurose, e essas histerias estavam relacionadas a lembranças reprimidas de grande intensidade e algumas manifestações físicas que eram teatrais da paciente. A pessoa que tem a neurose de histeria apresenta alguns sintomas parecidos com algumas doenças, e com isso o indivíduo foi dividido em dois grupos: os dissociativos e também os conversivos.
O dissociativo é o rompimento com a realidade, podendo ocasionar desmaios, amnésia, automatismo e entre vários outros sintomas. Já o conversivo é a manifestação física ancorada em conflitos psíquicos e a pessoa apresenta espasmos, tremores e também a perda da fala. Relacionando as fases, a histeria está na fase oral, a submissão e a contravontade. Segundo Freud, essas pessoas tornam-se incapazes de fazer alguma coisa conforme a sua vontade e desejo. Finalizo minha fala e passo a palavra para o Henrique. É importante ressaltar que a leitura de Freud torna-se um exercício difícil em qualquer situação, principalmente quando observamos como referências sujeitos no período produtivo de determinadas situações, experiências e acontecimentos socioculturais. Já é notório que Freud, em suas obras, não teorizou de forma sistemática em torno da adolescência, mas trouxe importantes contribuições sobre as diversas consequências psíquicas originárias da puberdade, modificadas significativamente durante suas formulações. Freud só desenvolveu sua teoria sexual na infância, quando fazia tratamentos clínicos em pacientes adultos, nos quais observou transtornos psicológicos, dentre eles neurose e histeria. Então percebe-se que a criança não era o principal ponto de partida, muito menos o seu desejo de estudo, mas busca solucionar problemas de cunho emocional, manifesta em seus pacientes, os adultos. Atualmente se configura a sexualidade como uma área de pesquisas e estudos. Freud nos fala que a sexualidade vai nos acompanhar desde o nascimento até a nossa morte. Ele chocou a sociedade em sua época, quando publicou seu primeiro estudo da sexualidade na infância. Nessa época, se tinha uma ideia de que não existia sexualidade nessa fase infantil. Porém, em seu trabalho, Freud deixa claro que o indivíduo, desde o nascimento, é dotado de desejo, conflitos e afeto. Tendo-se a finalidade de entender a sexualidade infantil, é importante, em primeiro lugar, compreender as diferenças que existem entre sexualidade e sexo. Enquanto a sexualidade vai muito além do corpo, o qual se constitui como característica que está estabelecida e presente na história e cultura humana, o sexo se entende a partir do biológico, que se remete à ideia de gêneros masculino e feminino. Bom, para Nunes e Silva, a sexualidade transcende a consideração meramente biológica centrada na reprodução e nas capacidades instintivas, ou seja, a sexualidade ela é parte integral da nossa personalidade e é uma necessidade básica do ser humano. E a sexualidade não é sinônimo apenas de coito e orgasmo, ela é muito mais do que isso, porque ela está na energia, está no amor, no contato, na intimidade e na forma da gente se expressar na sociedade. É, a sexualidade ela também influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, tanto a saúde física quanto a mental. E assim, né? Se a saúde básica é um direito fundamental para o ser humano, a saúde sexual também é. E partindo disso, nós nos baseamos em questões do determinismo na infância e na contingência adolescente, onde o determinismo na infância é quando a criança ela começa a estruturar a sua personalidade, há uma estruturação da personalidade e também há a identificação e a presença da sexualidade. E a contingência adolescente é toda a questão da inibição e represária, pelo fato de que ainda é visto assim com maus olhos qualquer ato onde uma criança esteja ligada com a sua sexualidade e com seus órgãos genitais. Então, quando há essa situação, a represária e a inibição, ela pode gerar adultos e adolescentes recalcados. Dentro dessas inibições, existe toda a questão assim, quando adultos, né, quando adolescente, do sentimento de vergonha. E esses sentimentos, eles estão ligados à moral. E nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud,
nós identificamos que esses sentimentos, eles estão interligados à educação, onde há a expressão da criança civilizada, justamente para descrever quem teve acesso a essa educação, ou seja, fui uma criança civilizada porque não tive esses comportamentos, então acabei crescendo um adolescente, um adulto recalcado. E a par do caso Emma, nós podemos considerar o caso como um exemplo de opressão, onde podemos pontuar a contingência adolescente, já que a excitação sexual experimentada pela Emma está relacionada à excitação da puberdade e a memórias traumáticas. Os sintomas que Emma teve na fase latente, né, e na adolescência, vinham de um resultado de abuso sexual anterior. Sendo assim, né, a contingência, ela se deve à intensidade emocional associada à representação do que aconteceu e não ao seu significado. Houve uma situação, duas situações, mas a primeira é onde Emma, quando mais nova, ela entrou em uma loja para comprar algumas coisas e os vendedores riram dela e de suas roupas, e um deles tocou bruscamente, considerando um abuso. E a liberação sexual de Emma, né, ela possui provas na consciência, e isso se vincula ao que aconteceu com ela. Porém, é propriamente digno de que a liberação sexual, ela não criou um vínculo com o abuso de quando ocorreu. Mas, quando o mesmo foi lembrado, ali, após a puberdade, houve uma compreensão do ocorrido, porém, fez com que gerasse o recalcamento na histeria, onde houve o retorno das lembranças que possuem essa traumatização retardada. Por isso, toda vez que ela tinha suas crises, ela voltava ao que ela estava puxando da sua memória, o que estava lembrando. Para concluir, o nosso trabalho discute a adolescência na psicanálise e na obra de Freud, examinando a teoria através do caso Emma, onde no fragmento clínico Freud utilizou desde o início dessa teoria um método para ilustrar o trauma. Mesmo na fase introdutória da psicanálise, esse caso ele traz importantes considerações. Os pontos surgem que todas as questões em torno do caso deram a Freud uma aproximação do aspecto do gozo. E aí, desse ponto de vista, Freud aborda a fronteira entre o saber e o deleite ao trazer do que ele chama de patos, por meio do discurso da situação em análise. Sendo assim, consideramos que as ideias de Freud estão ligadas a uma compreensão fundamental da experiência clínica. Na recorrência dos atos, não se trata de nenhuma lembrança do ponto de vista biológico. A repetição tem algo a ver com o limite desse saber, que é o que se chama de gozo. Dessa forma, pode-se afirmar que a ligação fundamental entre prazer e conhecimento foi prenunciada na teoria de Freud como consequência do que vinha sendo apresentado na clínica. É perceptível que na obra de Freud a intuição escapa à palavra, resistindo à manifestação que vai além dos sintomas. Diante disso, nossa pesquisa teve o intuito de procurar se aproximar dessa suposta intuição freudiana, extremamente presente em seus pontos de vista e que podemos vislumbrar nos momentos em que ele aparece ou parece tatear o real, salientando que não é isso que Freud pretendia, mas um elemento que pontua em sua obra que parece extinguir e designá-la como real. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigado.